Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Romanos, carta de Deus aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Enquanto vocês abrem a Bíblia, relembrando aqui as 7 perguntas que foram feitas no sermão do domingo passado, lembram? 7 perguntas que a membresia de uma igreja saudável consegue responder com facilidade. A primeira, quem é o Senhor da sua vida? Segundo, quem é você? Qual a sua identidade? Terceiro, quem é o seu Barnabé? Todos nós precisamos de um Barnabé. Quarto, quem é o seu Timóteo? Todos nós precisamos cuidar do outro, discipular o outro. Quinto, quem é a sua Antioquia, sua igreja base, sua igreja local? Sexto, quem é a sua Macedônia? O seu campo de missionário. Quem é você no corpo de Cristo? E sétimo, isso, Raquel Guerreira. Qual o propósito maior da sua vida? O credo, ele reforça a primeira pergunta: quem é o seu Senhor? E novamente a primeira parte diz o quê no credo apostólico? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E já dissemos aqui, número 1, que essa primeira parte do credo deixa bem claro que o Pai é pessoal, mas Ele é infinito. O que os redatores, ao redigir esse credo com base na Escritura, o que eles estavam pensando nisso também. O Pai, o nosso Deus, Ele é Pai, a paternidade dEle é eterna, porque Ele é Pai de Jesus Cristo de eternidade a eternidade. E Ele é o nosso Pai, porque Ele nos adotou em Cristo. Ele é uma pessoa, personalidade, e Ele é infinito. Número 2, já dissemos aqui que Ele é o Pai Todo-Poderoso. Ele é onipotente. Que maravilha, gente. Que maravilha. Cristo nos ensinou a orar assim, e já falei aqui, sempre que eu cito a oração do Pai Nosso, logo lembro-me de John MacArthur, que escreveu um livro também, comentando essa oração. O título do livro é A Sós com Deus. E ele comenta o Pai Nosso. E lá o John MacArthur, servo de Deus, uma referência, um homem que ainda está vivo, mas já bem cansado, norte-americano, ele diz que essa oração, ela pode ser chamada a oração dos discípulos. Porque algum dos pedidos dessa oração, Jesus nunca precisou fazer e jamais Ele fará. Por exemplo, perdoa os meus pecados. Porque Ele nunca pecou. E aí John MacArthur é muito feliz quando ele diz, essa oração é a oração dos discípulos. O Senhor ensinou os discípulos a orarem. Porque os discípulos sim precisam pedir todo dia, todos os dias, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o prefácio da oração de Mateus 6. Pai nosso que está nos céus. Então Ele é o Pai
Todo-Poderoso. Aquele a quem chamamos de Pai em Cristo, Ele é todo-poderoso. Breno, Ele se apresentou a Abraão e disse: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Isso é tu? Uma bênção. Isso é perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Então, olha, anda na minha presença e seja uma bênção, seja perfeito, seja maduro. Anda na minha presença e você vai ver. Anda na minha presença. Eu estava hoje, nos meus momentos de intervalo, da leitura de um livro e outro, quando eu estou perto de vir para a congregação dos santos, aí eu gosto de ligar no YouTube, ou escuto um pastor ou outro. Aí eu estava escutando o Abdala, um jovem pastor. Um jovem pastor prodigioso. Você percebe isso. E sempre que eu abordo a vida de Isaac, também Isaac, no especialmente de José, inclusive a pastoral de domingo foi sobre isso, eu gosto muito de destacar o fato de que, sobre a vida de José, uma nota nos é oferecida com frequência. O Senhor era com ele. O Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Mas voltando um pouquinho, a vida de Isaac. Lembram aquele processo de cavar os poços? Onde ele cavava, dava água. Onde ele cavava, dava água. Onde ele cavava, dava água. E aí o jovem pastor, digo jovem porque ele está na casa dos 30 anos, mas parece que já tem uns 60 anos no aspecto de maturidade, de postura. Eu até brinco com o Jade, minha esposa, é menino de vovó, foi criado na casa de vovó, porque até o jeitinho dele, até o cabelinho dele é do lado. E aqui é com elogio, não é? Eu gosto dele, não conheço pessoalmente, mas eu acompanho a ascensão desse jovem. Deus está levantando mais um pastor aí para abençoar a nação. Que Deus o preserve. Que Deus o preserve. E ele usou uma expressão assim hoje. Ele contou lá uma história de um amigo dele que é pastor. E que mesmo enfrentando algumas batalhas na própria família, a igreja que ele pastoreava estava crescendo. E num determinado dia, ele mesmo, Abdala, disse que chegou um irmãozinho com as suas inconveniências e fez a seguinte pergunta no momento do café, um cafezinho ali. Como pode isso? Passando por tudo isso, a tua família, e ainda assim a igreja que seu pastor está crescendo. Aí disse que o pastor veterano olhou assim, numa linguagem hiperbólica, disse assim, uma linguagem antropomórfica atribuída a Deus, uma linguagem humana atribuída a Deus. É melhor antropomórfica. Ele disse assim, sabe o que acontece? É que Deus colocou a sua mão sobre mim e se esqueceu de retirar. É por isso que, apesar de tudo isso que eu estou passando, a igreja continua crescendo. Eu vibrei com essa expressão. Louvado seja o Senhor. É porque Deus colocou a mão sobre mim e se esqueceu de retirar. Aí o Abdala até disse, meu irmão, ore para que Deus se esqueça também de retirar a mão de você. Que a sua mão abençoadora continue sobre você. O Deus Todo-Poderoso, querido, do credo, Ele está com a sua mão abençoadora sobre nós. Sobre nós. Nós não entendemos muitas vezes, não é? Porque muitas vezes nos encontramos com uma porta fechada. Mas até quando a porta está fechada, Ele está cuidando. Até quando a porta está fechada, Ele está cuidando. Benditos não do Senhor. Até quando Ele diz não para certos pedidos, Ele está amando você, Ele está cuidando de você, Ele está dizendo, eu sei que é difícil esperar, mas espere, porque só falta uma curva e você vai ver. O difícil é perceber que só falta agora uma curva, né?
Vai, continua nessa maratona, porque a curva está logo ali. Quando você fizer isso, aí você vai ver. Aí você vai ler Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso Pai, o credo diz isso. Pai Todo-Poderoso. Terceiro, dissemos aqui que Ele é o Criador dos céus e da terra. Queridos, isso é forte. Aí é uma marretada no materialismo. Não importa quem seja os sujeitos, os praticantes. Não importa de que área de ciências humanas eles se apresentem. Mas os céus e a terra não existem por si mesmos. Um dia o Criador desse acha e ouve. E tem uma expressão que nós, teólogos, pastores, usamos, igreja, que expressa muito bem isso. E ele fez isso ex nihilo. Do nada, ele fez tudo. Queridos, nem o tempo existia. O tempo é criação de Deus. Até o tempo Deus trouxe a existência. Até o próprio tempo Deus trouxe a existência. Haja e ouve. Então, não tem lugar aqui para o darwinismo. Não tem lugar aqui para a teoria da evolução. Não tem lugar aqui para o teísmo evolucionista, que tenta conciliar. Não tem lugar aqui para ateísmo. No fundo, o próprio camarada que se diz ateu, ele está se rebatendo, ele está se contorcendo para tentar negar aquele do qual ele não pode fugir. O próprio ateu, quando ele está tentando negar Deus, gente, ele está fazendo isso porque a própria consciência dele... Porque se Deus não existisse, para que a tentativa de tentar negar que ele existe? A verdade é que Deus existe, Ele está tão presente na consciência do ateu que ele luta e reluta para tentar negá-lo. E quanto mais ele luta e reluta para tentar negá-lo, mais ele vai continuar. Aprove ao Senhor que faça com esses ateus o que fez com C.S. Lewis. Na tentativa de negar Deus, Deus disse, dura coisa é recalcitrares quanto os aguilhões de Deus. E depois se tornou um apologeta da fé. C.S. Lewis. Ei, jovens, leiam C.S. Lewis. Leiam a Abolição do Homem. Leiam o Cristianismo Puro e Simples. Leiam tudo que C.S. Lewis escreveu e vocês vão crescer também. É só leitura boa. É só leitura boa. Você pode, de repente, achar difícil no início, mas depois você vai ver, que maravilha, que maravilha. As cartas de um aprendiz do diabo, muito bom. Leiam. Os 4 amores, leiam. Quarto lugar, os céus e a terra. E, por favor, entendam a linguagem. É uma linguagem da tradição reformada. É o teatro da glória de Deus. Deus criou os céus e a terra para manifestar a sua glória. Esse é o quarto ponto. Então, quando o Pedro diz, Criador dos céus e da terra, de tudo, da matéria animada e inanimada, e tudo isso para mostrar a sua glória. Queridos, ao criar os céus e a terra, Deus está se desnudando para o homem. Daí, os textos mais citados, Salmo 19, Romanos, 1º capítulo, os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Mas não apenas uma proclamação passada, mas também os céus e a terra é teatro da glória de Deus, porque, por exemplo,
Já pregamos uma série aqui, deixando bem claro que o pior acontecimento, a pior tragédia que aconteceu debaixo do céu foi a queda. Gênesis capítulo 3. Mas pegamos um gancho e dissemos também que o maior acontecimento que já aconteceu também debaixo do sol foi a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Glória, querido. Na carta aos Coríntios, Paulo diz que a gente contempla a glória de Deus na face de Cristo. E um dia vamos contemplar a glória de Deus na face da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Os nossos olhos vão contemplá-lo literalmente. E aí dissemos aqui, um sermão antes, na série de Gênesis, dissemos que os capítulos 1 e 2 de Gênesis é um convite para o maior projeto de engenharia civil cósmica que alguém já pôde elaborar e executar. Nenhum engenheiro civil jamais será capaz de se aproximar desse projeto, Paulinho. O maior projeto civil cósmico de engenharia está aí, os céus e a terra, meu irmão. E quanto mais você lê um pouquinho as descobertas da ciência, você percebe que projeto de engenharia civil, elétrica, seja lá o que for, tudo colocado no seu devido lugar. Mas aí pegamos um gancho com isso também, no outro sermão dissemos, apesar de ser o maior projeto de engenharia cósmica, civil cósmico do universo, os céus e a terra, a maior feira de arte a céu aberto. Aqui acolá não tem uma feira de arte, né? Em Recife acontece muito isso, na capital pernambucana, não é, Breno? A feira de arte, você é convidado ali para ir para o centro de convenções e tal, não é, Denise? Eu falo Denise porque a Denise já estudou lá também, né, por conta disso. Mas, queridos, nada disso se compara com a maior manifestação da beleza, da estética de Jesus Cristo. O que será... olha, 2 Pedro 3 diz que os novos céus e a nova terra serão maravilhosos. Lá habitará a justiça. Mas nós ficaremos tão absorvidos pela glória de Cristo, que os novos céus e a nova terra é como se fosse nada, meu irmão. Ficaremos tão assim encantados com a glória de Deus na face de Cristo, que ainda que usemos essa linguagem aí simbólica, ainda que as ruas sejam todas de ouro, a glória de Cristo vai sobrepujar tudo. Então, os céus e a terra é o teatro da glória de Deus. Eu já fiz uma afirmação num sermão desses aí de Gênesis 1 a 11. Por favor, não se choque. Deus não fez os céus e a terra principalmente para você e para mim, não. Ele também fez para mim e para você. Mas ele trouxe os céus e a terra para Jesus Cristo, para o segundo Adão, meu irmão. A Bíblia diz lá que por isso que todas as coisas vão convergir para quem? Para Cristo. Você entende o que é isso, meu irmão? O Pai ter feito o universo para o seu Filho, Ele trouxe a terra à existência para Cristo. E nós entramos nessa como consequência da graça soberana de Deus em Cristo. É por isso que só usufruímos isso em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. É somente em Cristo. Olha, Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Tudo foi criado por meio dele. Concluam, Colossenses 1,16. Tudo foi criado por meio dele e para
Ele quem, gente? Na linguagem de Colossenses, Jesus, querido. Tudo foi criado por meio dele para ele. Os céus e a terra também foram criados para mim e para você, mas principalmente para Jesus Cristo. Isso é belo, meu irmão. Se isso não fizer o teu coração bater forte por Cristo, meu irmão. É Ele, meus irmãos. É por isso que eu amo essa canção. Eu sei dos embates que existem aí. Olha, preste bem atenção. Não tem uma canção que a gente cante hoje que a gente possa dizer, estamos vivendo isso inteiramente. Então, na verdade, meu irmão, toda canção, além de louvar a Deus, é uma convocação para a santidade, para o alinhamento, para o arrependimento. Então, tem essa maturidade. Não tem uma canção, seja do Inário, seja as contemporâneas, que você possa dizer, oh, eu estou vivendo inteiramente isso aqui. Ninguém. Então, entenda que, se for bíblica, a canção é louvar a Deus e te chamar para o arrependimento, te chamar para imitar quem viveu aquilo. Por que eu estou narrando isso? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eu estou dizendo isso porque aqui é um encontro cristão amado, ovelha de Cristo. Basta começar a cantar esse canto que a pessoa já... Eu acho uma hipocrisia. Então, meu irmão, pare de cantar, porque não tem um hino que você possa dizer, eu estou vivendo isso inteiramente. Tudo entregarei. É uma luta para tirar uma oferta para mandar para o missionário. E eu estou incluso nessa. Tudo entregarei. Então não vamos cantar também, não. Outra, vamos lá, deu exemplo de outra. Sejas meu universo. Eu esqueci, então tem por aí, né? Aí Cristo é meu universo no domingo, na segunda, meu irmão, meu universo sou eu mesmo. Eu estou mentindo, gente. Então, toda canção, o que a gente espera que ela seja bíblica, ela é uma convocação para o alinhamento com Deus. O que precisamos nos preocupar é se ela tem respaldo bíblico. Ela tem? Então, para com essa conversa de... eu não canto, não, porque é hipocrisia. Então, pare de cantar todas as canções. Porque no aspecto de perfeição, ninguém aqui atende a nenhuma canção perfeitamente. Ninguém. Eu não atendo perfeitamente. Aí está a diferença. Esqueça-me das coisas que para trás ficam e para o alto. É o já... Isso, é isso aí. É essa maturidade que temos que ter, gente. É o já e o ainda não. É claro que nesse entre o já e o ainda não, imperfeições, mas é uma imperfeição que está sendo trabalhada, ela está sendo expurgada. E o término dessa obra, quando Cristo voltar. Disse isso para acalmar o seu coração. Eu sei que ninguém aqui vive assim, mas vai agora. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, dono dos meus dias, e Ele virá. Ah, que maravilha! Ah, não, queridos, eu não estou gastando tudo ainda não, mas quando eu canto uma canção dessa, aí eu, opa, Luiz... Quem disse na Bíblia que eu me gasto e me deixarei gastar pela igreja? Quem foi que disse isso? Paulo, segunda carta aos Coríntios. Eu me gasto e me deixarei gastar pela igreja. Eu pergunto, Paulo já estava perfeito ali? Não. Não. Entende agora? Então, os céus e a terra é teatro para a glória de Deus. Gente, o que está para acontecer é lindo. É por isso que hoje eu sou apaixonado pelo Apocalipse. Antes o Apocalipse me assustava. E como pastor, viu? Eu não ousava pregar em Apocalipse. Hoje eu tenho um prazer. Porque amadurecer é bom e entender que você não precisa entrar em todos os detalhes do livro. Você precisa se concentrar nas ideias centrais. Os detalhes apontam para as ideias centrais.
Mas a gente muitas vezes se esquece das ideias centrais, se apega aos detalhes. E quando parte por detalhes, há correntes diferentes. E quanto às correntes diferentes, o que eu recomendo é só no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, o amor. Eu sei que vocês acreditam que até essa frase, o presbítero Alexandre, não sei se você já viu por aí, o presbítero Clécio, é motivo de debate, meu irmão. A coisa, até uma frase dessa, guerreiro, citada por aí entre alguns, é motivo de debate. Aí você para assim, que situação. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, amor. Um dia, na turma de mestrado em Recife, coordenada por mim, essa frase foi citada, menino, quase que aquele encontro acabou só debatendo. Mas o que é essencial? E o que não é essencial? Eu discordo dessa frase. Ela é muito perigosa. Aí eu paro assim, hoje eu paro assim e digo, misericórdia, meu irmão. Mas eu quero voltar aqui. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e dá ênfase ao quarto ponto. Os céus e a terra é teatro para a glória de Deus. E repito, os céus e a terra, Deus os trouxe à existência principalmente para Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, por favor, não há contradição, mas entenda. A terra vamos lá, cientificamente, qual é a linguagem técnica para dizer que o centro do universo era a Terra? Qual era? Ela era não é assim? Geocêntrica? Qual é a outra? Mas depois mudou, não foi? Heliocêntrica. Agora preste bem atenção, meu irmão. No sentido amplo. Na verdade, o cosmos, ele é cristocêntrico. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Para Ele. Para Ele. Daí, meus irmãos, implicações, nós temos uma responsabilidade para com o cosmos, para com a terra, para com a criação. Nós temos responsabilidades. Atentemos para isso. Essa primeira parte do credo também nos chama para um relacionamento pessoal com Deus e verdadeiro. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, inclusive de você. Gênesis 1, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Carlinhos. Inclusive você. Vejam, queridos, a revelação geral se dá pela luz da natureza, razão, as obras da criação e as obras da providência. Mas volto para o início. A luz da natureza, a razão. Quem é que usa a razão? O ser humano mesmo. O ser humano é um ser racional. Ele é um ser lógico. Só o ser humano sabe o que é a lei da não contradição. O cachorro não sabe, não. Ele é condicionado. Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora veja que coisa bela. A criação é o teatro da glória de Deus. Aí você lê Efésios 2, Aninha, e começa assim, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha, Alessandra, não de obras para que ninguém se glorie. Agora observe aí, preciosidade.
Preciosinho, Diácono Júnior e Nanda. Luísa, Angélica, Daniel. Observe aí. Jairo. Como é que ele começa o versículo 10? Como é que Paulo começa o versículo 10? Gente, é muito forte isso. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Menina, gente, que maravilha, Denise, é isso aí. Ó, ninguém atrapalhe Denise. Quando eu disser, Denise, me ajuda a cantar. Deixa. Não é? Eu sei que você vai ver Raquel assim, ó. Eu estou ali, às vezes, eu tenho que tirar o rosto, meu amiguinho. Eu vou abrir um parênteses aqui para a gente descontrair um pouquinho. Está ali, ó, um canto que requer palma, né? Está Raquel aqui no meio e tem outra pessoa lá. E está a Denise aqui, ó. E Raquel? Fecha parênteses. Eu viro para lá, meu irmãozinho, porque Deus seja louvado por isso. Aí eu já descobri também que o Raquel e Nanda, às vezes, o pastor só citou, Denise, fecha parênteses. Pois somos feitura dele, você não precisa ter feito uma cadeira de grego no seminário, basta você pegar o dicionário do Strong. Hoje, queridos, veja que coisa boa, ChatGPT. Cuidado, porque ele não é 100% confiável ainda não. Mas já saiu uma estatística aí de 99, tal. Queridos, é algo fenomenal. Eu estava hoje em determinada instituição, ouvindo um professor, e lá um jovem resolveu criar também um dispositivo aí para a turma. Aí eu sabia o que eu vou ver aqui. Aí eu perguntei ao ChatGPT, quem é Luiz Ronilson? Que é isso, gente? Sério? Olha, disse tudo, pastor presbiteriano, de tradição reformada, pastoreia a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, é autor da página do Instagram Evangelize 33. Queridos, é claro e evidente, o ChatGPT não responde do nada. Ele tem um banco de dados. Ele foi lá nas minhas páginas. Mas o que é fenomenal, Diácono Lu, é que está lá, guerreiro. Eu salvei, é impressionante. Não, eu salvei, que eu fiquei até impressionado. Sou eu mesmo. Menino, que texto bonito, guerreiro. Sério, eu salvei. Eu fiquei até feliz, eu não sabia não. Pergunte lá, quem é? É incrível, gente. Agora, só cuidado, viu, que o pastor Douglas, do Jesus Cop, disse que perguntou também, quem é Douglas Gonçalves? Aí ele foi respondeu direitinho, até aí, beleza, e morreu em 2019. Foi sério. Sério, por isso que está lá, ele mesmo diz, não é? Ou seja, houve uma interferência aí com um dado de um outro Douglas. Vinha bem, e daqui a pouco, e ele faleceu no ano de 2019. Então, assim, eu só estou narrando isso aqui para dizer o seguinte, gente, não diabolize a IA, faça um bom uso. Não use a IA para te tornar preguiçoso. Use a IA para potencializar o seu trabalho. Não é para tornar você preguiçoso. Quem eu vou deixar de ler livro? Não, meu irmão, eu jamais vou deixar de ler meus livros. Agora, imagina você ler um livro e depois pegar os pontos principais, jogar na IA e dizer assim, forma para mim aí um estudo com esses pontos. Meu irmão, eu estudei, eu pesquisei, fiz o meu esqueleto, disse agora, transforme isso num artigo acadêmico. Queridos, eu já fiz esse teste. Você fica assim, ó. É por isso que um monte de professor de faculdade dizendo, cuidado com a IA. Cuidado com a IA é nada, meu amigo. A turma está aí, guerreiro, IA para cima.
Então, queridos, teatro da glória de Deus. Poema de Deus. Procure lá, bota no ChatGPT. Você tem outros, gente. Olha, gente, o WhatsApp tem IA. O WhatsApp tem IA, no teu WhatsApp. Procure lá. Isso. Poema de Deus. No original a ideia é: somos feitura deles. Ou seja, poema de Deus. Queridos, veja como é que Deus enxerga os cristãos como poema de Deus. Quem é que é amante da poesia? Levante a mão. Não, mas é verdade. Querido, o poeta mesmo, com a poesia muito linda, é dada de Deus, não é? Quem é que conheceu o reverendo Ivan Braga das antigas? Conheceram, que era, já foi daqui, não foi? Pastor Ivan Braga, ali gosta de poesia. Eu nunca mais o encontrei, fazendo hemodiálise. Preciso até um dia marcar um dia para um cafezinho com ele. Faz tempo. Ele gosta de poesia. Uma poesia bem feita é uma maravilha. Não, Raquel? Continua, Raquel. Invista, menina. Você tem uma veia poética. Agora preste bem atenção, meu irmão. A Bíblia diz que você, Jairo, em Cristo, é poema de Deus. Quantas implicações disso, meu irmão? Quem se lembra da mensagem do pastor Davi Horta? Como poema de Deus em Cristo. Onde eu chegar, eu devo ser esse poema para o outro. Olha só como isso é forte. Eu devo ser um poema na vida de presbítero Noel, um poema na vida de Neumo, um poema na vida do presbítero Alexandre, um poema. Por favor, não estou pregando perfeição aqui não, mas um poema. O que você tem sido na vida do outro? Um poema? Ou, me permita que usar essa ilustração, ou notícia ruim. O que você tem sido para o outro? Olha como Deus nos enxerga. Agora você imagine, não chegou ainda o estado de perfeição, hein? Poema. Efésios 5 diz que o próprio Cristo, Ele está santificando você, santificando a igreja, tirando toda a ruga, toda a mácula, inclusive através de um momento como este aqui, meio de graça. E um dia, Ele mesmo, Luísa, vai apresentar a si mesmo a igreja sem mácula e sem ruga, Carlos. Meu irmão, que maravilha. Então, sempre que eu olhar para você, que você olhar para mim, que as nossas imperfeições vistas um no outro, não seja motivo para afastamento, não. Pelo contrário, que seja motivo para mais aproximação, para que ajude um ao outro. Mas a gente tem uma mania de ver a imperfeição no outro, um passo atrás, quando, na verdade, perceber a imperfeição do outro, um passo para frente dele. Eu devo me aproximar dele. Eu tenho que ajudar meu irmão nessa área. É assim. Eu ajudo ele nessa área e ele me ajuda em uma outra área, gente. Que o Senhor nos abençoe.